Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesta manhã, onde nós vamos, a partir desses instantes, fechando os nossos olhos, onde vamos nos ligando com toda a espiritualidade amiga, deixando do lado de fora desta casa, deste ambiente que nos encontramos, todas as nossas preocupações, todos os nossos sentimentos que não condizem com este ambiente. E vamos saudando a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, companheiros, guardiões e amigos que nos auxiliam na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós vamos saudando ao mentor dessa fraternidade espírita virtual, Estrada de Damasco, a toda a espiritualidade, a todos os irmãos que nos auxiliam nesta manhã em nossos tratamentos. Vamos saudando e elevando a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolva no seu manto azul fluídico de pura luz, de proteção e amor. Mãe querida, nos leve à presença do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente, Mestre, os teus ensinamentos, o teu exemplo, teu Evangelho bendito. Mestre amado, de joelhos em espírito, pedimos que nos leve à presença do nosso Pai Criador, o Senhor, meu Deus, Pai de amor e de bondade, a quem vamos agradecer a oportunidade do dia de hoje, a oportunidade da encarnação, onde vamos agradecer pelo dom da vida e com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Mais uma vez, queridos irmãos, um bom dia a todos. É um prazer imenso estar com vocês nesta manhã, onde hoje nós vamos estar tratando sobre o tema reencarnação, castigo ou oportunidade. E para que nós possamos entender um pouco melhor sobre as reencarnações, nós vamos reportar ao capítulo 4 do Evangelho do Mestre Jesus, a época de Jesus, né? Onde a maioria do povo que convivia com a época do Mestre era composta de fariseus, de saduceus, de publicanos. E os fariseus, eles eram a maioria. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Os fariseus, eles tinham essa mesma entendimento de que teríamos a reencarnação. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado por ele e que nada tem de comum com o antigo. Visto que o que morre é o corpo físico, vira matéria orgânica, se decompõe, nós temos um dos corpos espirituais que se chama perispírito, onde vai ficar armazenado todos os nossos sentimentos, os nossos comportamentos adquiridos de outras encarnações, de outras vidas e que nos acompanham. No nosso perispírito fica gravado todos esses sentimentos, todas essas emoções, né? Então, reportando a época de Jesus ainda, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um doutor da lei, um sacerdote muito respeitado e que admirava os ensinamentos do mestre, que acreditava no que Jesus estava falando e queria conversar com Jesus em particular. Pediu para que fosse ter com ele. Naquela mesma noite, Jesus, né, prontamente se colocou à disposição para encontrar com esse companheiro, Nicodemos.
Nicodemos, ele era um senador dos judeus, né? E na conversa dele com Jesus, ele faz uma pergunta: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Portanto, ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse contigo. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondendo: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Sobre essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Falar de reencarnação nessa época ainda era um pouco difícil, né, para o entendimento do povo. Né? Mas Jesus já passava algumas mensagens falando sobre as reencarnações, nascer de novo, conhecer o reino de Deus. Né? O princípio da reencarnação era um ponto das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus. A reencarnação, ela surge como uma necessidade, como uma condição inerente à humanidade, como uma lei da natureza, pelos seus resultados. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias, todas as aparentes injustiças que a vida nos apresenta. No capítulo 4 do Evangelho, tem um companheiro espiritual que traz uma orientação em 1859. São Luís. Deus nos concede o livre-arbítrio como primeira prova em nossas vidas. Aqueles que fazem o bom uso vencem rapidamente os degraus dessa iniciação. Os que fazem mau uso da liberdade que Deus nos concede atrasam seu adiantamento e a necessidade de reencarnar. Aí a reencarnação se torna um castigo. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, todos nós, espíritos encarnados, tivemos várias oportunidades em outras vidas e pedimos para estarmos naquele seio familiar, com as pessoas aos quais temos como cônjuges, aos companheiros que convivem conosco no nosso dia a dia, em trabalhos, né, e temos maiores dificuldades para podermos resgatar, muitas vezes, aquilo que nós deixamos de praticar em outras vidas. E Deus nos dá esse livre-arbítrio, nos dá essa oportunidade na encarnação atual, para que possamos fazer um bom uso dela, fazendo a prática da caridade, fazendo a prática do bem, colocando em nossos sentimentos, nossos comportamentos, né, a caridade, o amor ao próximo, as boas virtudes. Com isso, a reencarnação ela se torna uma oportunidade, mas aquele espírito que, ao contrário, usa o seu livre-arbítrio de forma errônea, né, com o mau uso desse livre-arbítrio, vai se tornar um castigo, a reencarnação, porque atrasa a evolução, né? Nós vamos continuar ali esperando uma nova oportunidade, né? Nós sabemos que a nossa população universal é de 8 a 9 bilhões de encarnados, e conta-se que há de 3 a 4 vezes mais desencarnados esperando uma oportunidade para retornar, para reparar aquilo que deixou de cumprir, aquilo que deixou de fazer. Né? No livro dos Espíritos, na pergunta 216, o companheiro espiritual pergunta para o espírito: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores?
Ele responde. E isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, então inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Portanto, de orgulhoso e mau, o espírito pode tornar-se humilde e bondoso, se ele se arrependeu durante as oportunidades que teve em suas encarnações. Então, nós temos várias oportunidades de entender as reencarnações, né, como uma verdadeira oportunidade para nós espíritos encarnados, colocando na prática do nosso dia a dia, colocando na prática do bem, principalmente em nossos lares, com os nossos familiares, em especial para aqueles aos quais podemos ter maiores dificuldades, né, no nosso convívio com os irmãos que trabalham conosco no nosso dia a dia e que sentimos necessidade, né, de resgatar. Então, gostaríamos de fazer uma reflexão, gostaria que todos pudessem refletir intimamente nos nossos sentimentos e ver como que estamos na nossa vida nesse momento, nas nossas encarnações. Como é que está a nossa bagagem? Se hoje eu desencarnasse, que bagagem que eu poderia estar levando? A bagagem do bom uso do meu livre-arbítrio, que me foi dado, ou a bagagem do mau uso, onde eu iria atrasar a evolução dessas encarnações? Então, assim como Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás, para que possamos sempre praticar o caminho do bem, sempre elevar em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, a prática e o uso do bem. Possamos refletir em nossos corações como é que nós estamos nesse momento, para que não levemos a oportunidade de uma outra encarnação para resgatarmos o que vamos deixar. Então, pessoal, vamos fazer essa reflexão íntima e agradecer carinhosamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Mais uma vez, nós vamos fechando os nossos olhos, onde nós vamos, a partir desses instantes, agradecer carinhosamente a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nessa manhã, onde vamos elevando as equipes espirituais responsáveis pelas coletas de vibrações. Unidos a esses irmãos, nós vamos vibrando muito amor pela paz, pelo bem universal. Vibremos muito amor ao nosso planeta Terra. Vibremos muito amor a todos os países do nosso planeta Terra, por aqueles países que passam pelos karmas da guerra, da fome, das tragédias naturais. Nós vamos vibrando muito amor ao país o qual nascemos, em especial para nós, o Brasil, pátria do Evangelho na espiritualidade, vibrando muito amor aos enfermos, os enfermos do corpo, os enfermos da alma, para aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, suas famílias, suas dores. Vamos vibrando muito amor aos encarcerados de toda sorte, vibrando muito amor pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que esses lares possam estar reforçados, impregnados de vibrações de muito amor. Vibrando muito amor por nós mesmos, se for de nosso merecimento, onde vamos deixando as vibrações de muito amor em aberto para que a espiritualidade possa levá-las onde se fizer mais necessário. E assim, agradecendo carinhosamente a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga que esteja presente conosco, onde vamos agradecendo, pedindo a permissão, a proteção, o amparo,
para darmos continuidade aos tratamentos dessa manhã. Demos graças ao Senhor, meu Deus, que assim seja.